Uma das grandes novelas que nós teremos nessa próxima temporada da NBA será a novela Cooper Flag. O Cooper Flag, para quem não sabe, ele é considerado o melhor prospecto do próximo draft da NBA. O moleque, ele é simplesmente um fenômeno. O Cooper Flag, se ele tivesse sido elegível para esse último draft que rolou, ele com toda certeza teria sido a primeira escolha geral. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu cravo, nesse último draft, o Cooper Flag teria sido, de forma unânime, a primeira escolha geral. E por quê? Porque ele é diferente. O teto, o potencial do Cooper Flag é uma coisa impressionante. O teto dele é maior do que o teto de qualquer jogador que foi selecionado nesse último draft. Inclusive, eu acho que se for pegar os últimos 10 drafts, na maioria deles, o Cooper Flag teria sido a primeira escolha geral. Eu acho que ele só não seria o primeiro escolhido no draft do Luka, né? Que inclusive não foi o primeiro escolhido, foi o DeAndre Ayton. Muito importante lembrar essa cagada monumental que foi feita no draft do Luka. Surreal ele não ter sido a primeira escolha geral. Mas eu acho que no draft do Luka, o Cooper Flag não teria sido a primeira escolha. Deveria ter sido o Luka. E no draft do Wembanyama, o Cooper Flag também não teria sido a primeira escolha geral. Porque o Wembanyama, ele é uma coisa diferente. Ele é aquele tal do prospecto geracional. Ele é muito fora da curva. O Cooper Flag é fora da curva. Mas o Wembanyama é uma parada de outro mundo, né? Não é à toa que o cara é o alienígena. Então, tirando esses dois drafts do Luke e do Wemby, em todos os outros, pegando aí os últimos 10, o Cooper Flag, eu acho que ele teria sido a primeira escolha geral. Eu acho que ele teria sido a primeira escolha geral ao invés do Anthony Edwards, ao invés do Cade Cunningham, ao invés do Banqueiro, porque como prospecto, o Cooper Flag é melhor do que esses caras. Como prospecto. Então, ele é muito diferente. E aí, como aconteceu, né, no ano do draft do Wembanyama, eu acho que teremos aí um bloco de 4, 5 times brigando o ano inteiro para ficar com uma das piores campanhas para poder pegar a primeira escolha geral e draftar o Cooper Flag. Eu acho que teremos alguns times brigando pela first pick. E essa briga, essa disputa, eu carinhosamente apelidei de Copa Cooper Flag. Né? Assim como a gente teve a Copa Wembanyama, a gente vai ter também a Copa Cooper Flag. E aí, nesse vídeo, eu quero fazer o seguinte, eu quero projetar, ou pelo menos tentar projetar, qual seria o melhor destino para o Cooper Flag, considerando os times que devem participar da Copa Cooper Flag, né? Os times que devem realmente buscar ter uma das piores campanhas da temporada para tentar ficar com a first pick para selecionar o menino Flag. Então, esse é o tema desse vídeo. Eu vou tentar aqui projetar qual que seria, né, o melhor destino para esse prospecto espetacular. Mas antes, eu vou pedir para você deixar o like, que é importante, se inscrever no canal. E se der para compartilhar o vídeo com seus amigos, pega aí o link e joga aí nos grupinhos no WhatsApp, Facebook, Telegram. Se der para você fazer isso, vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Então, dá essa moral, dá essa compartilhada aí pra nós. Fechou? Vamos lá então. Primeiro de tudo, quais são os possíveis participantes da Copa Cooper Flag? Eu acho que de início nós teremos 5 times já começando a temporada pensando no Cooper Flag. Eu acho que Brooklyn, Chicago, Wizards, Blazers e Toronto, eu acho que esses 5 times começam a temporada pensando na primeira escolha geral, pensando em pegar o Cooper Flag. Brooklyn e Bulls apertaram finalmente o gatilho da reconstrução, então eu até falo com uma grande convicção de que eles querem pegar a primeira escolha do próximo draft.
Blazers e Wizards já estão em reconstrução há um tempo, então eles vão visar sim o draft. E eu acho que o Toronto Raptors, apesar de ter ali uma base jovem interessante, já com RJ, com Quickley, com Scottie Barnes, eu acho que o Toronto vai querer pegar mais um cara jovem para compor essa base. E o Cooper Flag seria, né, a melhor opção, né? A melhor opção. Então, de início, eu acho que esses 5 times vão aí, né, começar a temporada já fazendo parte da Copa Cooper Flag. Tem alguns outros que eu acredito que podem acabar entrando na disputa. Por exemplo, o Pistons. Eu acho que o Pistons pode acabar entrando na disputa. Eu só não coloco o Pistons logo de cara porque o time se reforçou e trocou o treinador. Né? Agora é o JB Bickerstaff ao invés do Monty Williams. O time pegou Tobias, pegou Tim Hardaway, pegou Malik Beasley, pegou o Paul Reed, draftou Ron Holland. Vai ter um Cade Cunningham começando a temporada saudável. Vai ter Jaden Ivey, vai ter Marcus Sasser, Jalen Duren, Thompson. Então, pelo time que o Pistons tem, pelos reforços e pela mudança de treinador, eu acho que o Pistons não começa a temporada pensando no draft. Mas se as coisas começarem a dar ruim, como deram temporada passada, talvez o time entre na Copa Cooper Flag. Mas de início, eu acho que o Pistons não vai começar a temporada pensando na first pick. O Hornets é outro time que eu acho que de início também não vai pensar no draft, porque vai ter um Lamelo saudável, um Brandon Miller indo para um segundo ano, ele que vem de uma temporada de calor muito boa. Vai ter aí o Miles Bridges, que apesar, né, dos problemas fora das quadras, é um bom jogador. Tem um treinador novo, trocou o treinador. Então eu acho que o Hornets de início também não vai já começar a temporada tancando. Então esses 2 times, eles podem acabar entrando na disputa pelo Cooper Flag, mas de início eu acho que eles não vão já participar dessa Copa maravilhosa. Jazz, Spurs, são times que eu também acho que não vão buscar o Cooper Flag. Pelo menos não de forma imediata. Se, por exemplo, bater na madeira, né? Mas se, por exemplo, o Wembanyama machucar, aí eu acho que o Spurs vai tancar. Porque não vai ter como. Se o Markkanen machucar, aí eu acho que o Jazz pode buscar aí o draft. Mas a menos que lesões aconteçam, Jazz e Spurs devem brigar, devem competir nessa temporada. Então, os 5 que eu realmente coloco aí como esses aqui vão querer o Cooper Flag a qualquer custo. São esses: Brooklyn, Bulls, Wizards, Toronto e o nosso querido Portland Trail Blazers. Esses são os 5 que eu já coloco aí na disputa e eu vou trabalhar aqui com esses 5 destinos, né? Com esses 5 destinos aí que eu vejo sendo os mais possíveis hoje, né? Os mais prováveis hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o Brooklyn. O Brooklyn, eu acho que indo pro Nets, o Cooper Flag ele vai ter uma liberdade meio que total para fazer o que quiser dentro de quadra. Eu acho que o lugar onde ele vai ter a maior liberdade para jogar do jeito que ele quiser, para fazer o que ele quiser no jogo, é em Brooklyn. Por quê? Porque Brooklyn é uma folha de papel em branco. Assim, é um time que começou agora a reconstrução, tá com um treinador novo, né, o Jordi Fernandes, que é um treinador que eu gosto. Eu acho que ele tem tudo para fazer um trabalho interessante. Tem um elenco que deve ser totalmente desmantelado até o fim da temporada. Eu acho que o elenco que vai começar a temporada, o elenco do Brooklyn, né, vai ser totalmente diferente do elenco que vai fechar a temporada, porque eu acho que muita gente vai ser trocada. Cam Johnson, o Dorian Smith, Dennis Schroeder, são jogadores que eu acho que vão acabar sendo trocados. Então, o Brooklyn é um terreno vazio. É um terreno vazio. E por conta disso, eu acho que o Cooper Flag, se for pra lá, se for escolhido pelo Brooklyn, acho que ele vai ter uma liberdade irrestrita para fazer o que ele quiser. Ao mesmo tempo que isso pode ser bom, porque
quanto mais ele tentar e quanto mais ele errar, mais ele vai aprender, porque é tentando e errando que se aprende. Ao mesmo tempo que isso pode ser bom por esse aspecto, também pode ser ruim, porque estando num time que não vai conseguir competir e num time que não tem nenhuma cultura estabelecida, pode ser que o Cooper Flag ele seja envenenado por esse vírus peladeiro, entende? Talvez esse ambiente sem nenhuma competição possa fazer mal pro Cooper Flag, possa atrapalhar esse seu desenvolvimento. Então, apesar de eu achar Brooklyn um destino que vai dar pro Cooper Flag uma liberdade absurda, eu acho que não é o melhor destino pra ele, mano. Porque pra esse começo de carreira, seria interessante o Cooper Flag estar num time um pouquinho mais arrumadinho. Como foi o caso do Wembanyama indo pro Spurs. Ah, Luiz, você tá maluco? O Spurs era um time horrível. Cara, horrível não. Porque, ó, já tinha Keldon Johnson, Jeremy Socan, Devin Vassell, tinha e tem um treinador absurdo, uma ótima diretoria e uma cultura muito bem estabelecida. O Spurs era o melhor destino possível pro Wembanyama. E ele caiu lá, né? Então, eu acho que o Cooper Flag, ele pro desenvolvimento dele, seria interessante ele cair num time parecido com, né, o Spurs que o Wembanyama caiu. Então, Brooklyn, por ser uma folha de papel totalmente em branco, por ser um terreno totalmente vazio, eu acho que não seria um destino tão bom assim para ele, assim como o Wizards também não seria um destino muito bom, né? O Wizards também está em início de reconstrução, também é uma folha de papel em branco, só que o Wizards tem aí um agravante que é uma cultura perdedora muito bem estabelecida já, né? O Wizards é um time que não compete, que não tem ambição há muito tempo, cara. Sabe qual foi a última temporada que o Wizards terminou tendo campanha positiva, né? Tendo mais vitórias do que derrotas? Foi na temporada 17-18, cara. Desde 17-18, o Wizards não fecha uma temporada regular com mais vitórias do que derrotas. Então, a gente tá falando de um time que tá acostumado a perder, a ser derrotado. E essa cultura perdedora, e assim, peço perdão à torcida do Wizards, mas essa é a realidade, o Wizards tem uma cultura perdedora, eu acho que isso pode atrapalhar demais o desenvolvimento do Cooper Flag. Porque é um terreno muito infértil. Tanto que eu acho que o Alex Sarr vai sofrer demais lá nesse ano. Não só nesse ano, mas nos próximos anos. O Alex Sarr vai sofrer muito, porque ele tá num ambiente insalubre. Insalubre. Então, Wizards e Brooklyn são dois destinos que eu não gosto. Eu não gosto. Eu não acho que são destinos muito bons aí pro Cooper Flag. Tem a possibilidade dele ir pra lá? Muita, porque esses dois times devem ter duas das piores campanhas da temporada. Então a chance desses dois terem a primeira escolha geral é grande. Então ele pode acabar indo pra lá. Mas aqui não é o destino que eu acho que vai ser o do Cooper Flag. Aqui a ideia é falar sobre o destino que eu acho melhor, tá bom? E Brooklyn e Wizards com certeza não são destinos que eu acho bons, que eu acho interessantes, pensando, né, no desenvolvimento aí do menino. O Blazers é um destino que eu acho bom, sabe? O Blazers eu acho um destino bom porque, além de ser um time que já conseguiu ali montar uma base jovem interessante, com o Klingon, com o Shannon Sharp, com o Scoot Henderson e tal, Danny Avdija que chegou agora, né? O Avdija chegou agora via troca. É um time que tem ali alguns jogadores mais experientes que podem ser mentores interessantes pro Cooper Flag. Pô, você tem ali o Anthony Simmons, você tem o DeAndre Ayton, você tem o Robert Williams, você tem o Jeremy Grant. São jogadores que já têm aí uma certa rodagem na NBA, já estão aí há um tempo. Pô, o DeAndre Ayton já chegou em final de NBA. Apesar de ser um jogador que tem N problemas, até de postura, é um cara que tem experiência, que foi uma primeira escolha geral,
que foi uma first pick no draft dele. Então, o Blazers é um destino que eu acho interessante. Tem um treinador, que apesar de ser um treinador que eu não gosto, é um cara que tem uma experiência, que tem um background muito grande, porque é um cara que jogou, foi campeão, inclusive, que é o Chauncey Billups. Então, o Blazers é um destino que eu gosto. Eu acho que seria bom pro Cooper Flag ir pra Portland. Seria interessante. E ele chegaria numa franquia que tá meio que órfã de um grande ídolo, porque acabou de perder um dos seus grandes ídolos da história, que é o Damian Lillard. Então, o Cooper Flag em Portland me agrada. Me agrada essa possibilidade. Em Toronto, eu também acho muito bom, porque o Toronto é um time que tá totalmente pronto para receber um prospecto do nível do Cooper Flag. Assim como o Spurs estava pronto para receber o Wembanyama, o Toronto tá pronto para receber o Cooper Flag. Por quê? Tem uma base jovem já pronta, e a base jovem do Toronto é uma base jovem que tá acostumada a brigar em pós-temporada. Pô, o Scottie Barnes, que hoje é o franchise player do Toronto, é um cara que desde que chegou na NBA só teve uma temporada de campanha negativa. Uma temporada só. O Quickley e o RJ Barrett estavam brigando lá no Knicks. Brigando em playoff no Knicks. Então, os 3 pilares jovens do Toronto são 3 caras que são talentosos e que têm esse background de pós-temporada. E aí, quando você olha para os outros jogadores do Toronto, você tem Bruce Brown, que acabou de ser campeão em Denver, foi campeão recentemente. Você tem o Davion Mitchell, que chegou agora do Kings, estava lá em pós-temporada. Você tem ali um redor bom, competitivo, que vai passar essa cultura competitiva, essa cultura vencedora pro Cooper Flag. E a franquia em si é uma franquia que tem esse viés competitivo muito forte, né, muito evidente. O Toronto é um time que sempre tá brigando. É que nos últimos anos, depois da saída do Kawhi, Van Vliet, Siakam, pô, o time, obviamente e naturalmente, caiu de rendimento. Mas o Toronto não é uma franquia perdedora, igual é o Wizards, por exemplo. Não é uma franquia acostumada e acomodada em não brigar. Não, o Toronto quer brigar, quer competir. E a diretoria do Toronto é uma diretoria que mantém essa cultura viva, que mantém essa pegada no time, né? O Masai Ujiri, né, que é o GM, ele é um cara que sempre deixa isso muito claro nas entrevistas, que, mano, não, a gente quer voltar a competir logo, a gente quer brigar, Toronto quer brigar e tudo. É um cara que tem uma mentalidade vencedora muito forte. Tanto que foi ele que trocou o DeRozan pelo Kawhi. A troca que fez o Toronto ser campeão. Então, o fato do Toronto ser um ambiente competitivo, com uma base jovem, acostumada com pós-temporada, com a diretoria muito boa e com um treinador bom, pô, o Rajakovic, ele é muito bom, eu acho que o Toronto seria um destino perfeito para o Cooper Flag, seria um terreno maravilhoso para ele se desenvolver. Então, de todos os destinos, Toronto é o que mais me agrada. O Bulls, cara, o Bulls é o seguinte, eu gosto da ideia do Cooper Flag indo para Chicago, porque o elenco do Bulls é um elenco que mano, que não é um elenco ruim. Vamos supor que nessa temporada o Bulls troque o Lavine, o Vucevic e o Lonzo. Né? Vamos supor que o Bulls troque os 3, pegue ali picks, contratos expirantes e tal. O Bulls ainda teria Josh Giddey, que é um bom playmaker, que é um cara que quando tem a bola na mão, consegue render. O problema do Giddey em Oklahoma é que ele não tinha mais a bola na mão. Por quê? Porque a bola tinha que estar na mão do Shai, do Jalen Williams, do Chet. E sem bola, o Giddey não rende. Ele não rende. Só que em Chicago, ele deve ter a bola. Então, ele é um jogador que deve ter uma temporada boa, que deve contribuir. Além do Giddey, tem o Kobe White, que vem de um ano muito bom. Você tem Ayo Dosunmu, você tem Patrick Williams, você tem o Buzelis, que chegou agora do draft.
você tem Jalen Smith. Então, mesmo sem Lavine, Lonzo e Vucevic, que a tendência é que sejam trocados, o Bulls ainda teria um elenco bom, que com o Cooper Flag, cara, seria interessante. Seria interessante. Só que o que me pega no Bulls e o que me faz ter um certo pé atrás com o Cooper Flag indo pra lá é o treinador, o Billy Donovan. Eu não gosto do Billy Donovan e eu acho que o Billy Donovan ele não vai conseguir tirar o máximo do Cooper Flag, porque ele nunca conseguiu tirar o máximo de nenhum jogador. A verdade é essa, o Billy Donovan, a única vez que ele teve sucesso como treinador foi treinando no college. Essa é a verdade. Na NBA, ele não entregou nenhum trabalho acima da média. Ele é um cara medíocre. Ele é um cara medíocre. E um treinador medíocre não tira o melhor dos seus jogadores. Então, o Billy Donovan, eu não vejo ele conseguindo lapidar bem o Cooper Flag. E a diretoria do Bulls, ela é muito, muito questionável. Assim, eu sei que agora eles estão acertando aí, porque finalmente apertaram o botão da reconstrução e tal. Mas, mano, esse botão já deveria ter sido apertado há 2 anos. Já faz uns 2 anos que a diretoria do Bulls tá empurrando com a barriga a reconstrução. E isso fez com que o Bulls desperdiçasse anos valiosos, cara. Se o Bulls tivesse apertado o botão da reconstrução depois ali da lesão do Lonzo, cara, o Bulls talvez já estivesse muito bem encaminhado. Né? O futuro do Bulls, né? Talvez já estivesse muito bem encaminhado. Mas não, os caras esperaram, empurraram com a barriga, acharam que tava tudo bem o time ir pro play-in, brigar no play-in, tá de boa, tá legal. Entendeu? Então, essa diretoria do Bulls cara, não me agrada. Não me agrada. Então, apesar de eu não achar um destino ruim pro Cooper Flag, eu não acho que... Pô, Cooper Flag, primeira escolha, Chicago Bulls. Eu não acho que é ruim pra ele. Eu não acho que é ruim. Mas eu não acho que é um destino tão bom como é Portland ou Toronto. Hoje, eu acho que os melhores destinos pro Cooper Flag seriam esses dois, Toronto e Blazers. Mas o que eu mais gostaria e o que eu acho que seria o melhor pra carreira dele seria o Toronto. Eu acho que em Toronto, o Cooper Flag teria um início de carreira muito forte e a lapidação dele seria muito bem feita por lá. Porque é um ambiente muito fértil para isso. Diferente de Wizards e Brooklyn, que são terrenos ainda muito inférteis para um novato, principalmente Wizards, Toronto eu acho que é um terreno muito bom. Tanto que o Scottie Barnes está sendo muito bem desenvolvido por lá. Então, para fechar, se eu for ter que pontuar, Luiz, qual o melhor destino pro Cooper Flag? Toronto. Toronto, pra mim, é o melhor destino. Tá bom? Então, é isso, gente. Essa é a minha opinião. Você pode discordar à vontade. O comentário tá aí pra isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo, turma. Um abraço. E comenta aí qual que é o destino que você acha o melhor pro Cooper Flag. Comenta aí que eu quero saber. Fechou? Tamo junto, grande abraço e tchau, turma.